Olá pessoal, eu sou a professora Caína Villanova, professora de redação. Hoje no nosso quadro EXP Resolve vamos trabalhar com uma temática bem interessante do Enem 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Vocês já sabem que é fundamental analisar todos os detalhes da proposta. Então a gente começa aqui observando que temos textos motivadores, 1, 2, que vão com certeza nos ajudar, mas que a gente tem que extrapolar os textos motivadores e observar o que a gente tem de bagagem, o nosso conhecimento de mundo, certo? Temos que fazer um texto dissertativo em que a gente precisa conhecer o assunto para falar sobre ele, e argumentativo em que a gente vai defender o nosso ponto de vista, a gente vai unir essas duas coisas, esses dois pilares, para fazer a nossa redação. Tranquilíssimo? Além disso, é importante lembrar que a norma padrão é fundamental, a gente tem que usar a escrita formal, nada de gírias, nada de abreviaturas, nem palavras muito difíceis, mas que obedeçam às regras gramaticais. Agora a gente vai falar dos nossos textos motivadores, mas antes, palavras-chave: trabalho, construção, dignidade humana. Tudo, né, gente? Será que o trabalho, ele contribui aí para a nossa dignidade ou interfere? Vamos pensar então, como essa dignidade humana está sendo construída através do trabalho ou não está sendo construída? Será que a gente enfrenta problemas? Claro que sim. Sempre em redação, no texto dissertativo argumentativo, a gente precisa, principalmente formato Enem, pensar em problemáticas a serem solucionadas. Então, a gente vai, obviamente, descobrir como é que o trabalho interfere e muitas vezes não oferece dignidade humana que deveria oferecer, Porque ter um trabalho, ter uma profissão que foi escolhida, que vai fazer parte da sua vida durante, todo momento, é algo fundamental, mas que precisa trazer benefícios, certo? Então a gente vai ler os textos motivadores para entender como é que a gente pode pensar no nosso texto. Texto 1. O que é trabalho escravo? Eita, já começou pesado. Como é que o trabalho escravo pode construir ou contribuir para a dignidade humana? Não há dignidade nesse quesito, certo? Porque há exploração. Então a gente já começa aí. Mas, professora, a Lei Áurea aboliu a escravidão lá em 88. É fato, está no texto motivador, inclusive. Só que a escravidão acabou de verdade? Ou nós temos trabalhos análogos à escravidão? A gente sabe que sim. Então, percebem que antes mesmo de começar, a gente já começa a pensar em outras questões. Escravidão contemporânea, olha a resposta, escravidão contemporânea. Então, não é aquela escravidão lá atrás, de tronco, chicote, navio negreiro, mas é uma escravidão contemporânea, modificada, mas que ainda não garante direitos e dignidade aos trabalhadores. É o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade. Então, quando a pessoa ela não tem o poder de escolha, quando a pessoa ela é tratada como um objeto ou um animal, características do trabalho escravo lá atrás, a gente tem uma escravidão contemporânea. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 88 representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Lindo isso, Infelizmente, a falta de ações que inserissem o negro na sociedade faz com que negros até hoje sofram esses problemas, certo? De inserção. E não só negros e brancos também sejam tratados sem condições, perdendo a sua liberdade e sendo explorados. Acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. Possuir legalmente. Entretanto, pessoas se apropriam de seus funcionários, quase escravizando-os, No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. É a escravidão moderna. Aí a gente vai pensar no seguinte: por que
isso acontece? As respostas já vão me direcionar para os problemas que eu vou abordar no meu texto. Meu problema 1 e meu problema 2, que eu preciso apresentar, desenvolver e solucionar. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os chamados gatos. Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelo crime. Então, é meio que uma terceirização do crime, é um absurdo. Existe. Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento de liberdade. Vimos isso aqui. Repetido, ó. Veja que é importante. Este segundo fator nem sempre é visível. Eita! Se nem sempre é visível, falta informação. É escondido, né? Uma vez que não mais se utilizam correntes, como eu falei do chicote, do tronco, para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. A pessoa muitas vezes é levada com uma ideia e chega no local sem que realmente aquilo que foi prometido aconteça, e ela não tem muitas vezes meios de sair dali, né, para fugir daquela situação. Então, a sua liberdade é cerceada assim, seja com a distância, seja com a ameaça física, com o terror psicológico, a ameaça a outras pessoas também, certo? Então, é algo muito importante. O que a gente pode pensar aí? Muitas pessoas enfrentam essa situação por causa da situação atual, por exemplo. A gente está vivendo um período de crise, certo? Não só no Brasil, mas em outros países. Então, muitas pessoas se submetem a aceitar, às vezes, qualquer tipo de emprego e condições análogas à escravidão, porque é colocadas, inclusive, na mente delas, né, como ideia, melhor trabalhar assim do que não ter trabalho, melhor assim do que passando fome, mesmo que você se submeta a condições de violência, de maus tratos, certo? E isso precisa ser desconstruído, já que a gente teoricamente avançou. Então, o seu trabalho em 2020 é igual à preocupação com o meio ambiente, à busca de qualidade de vida, à inovação e à globalização. Ou seja, o que a gente tem aqui nessa equação? Percebam que a gente tem mudanças, né? O trabalho que dignifica o ser humano, que oferece dignidade, ele é um trabalho que oferece uma qualidade de vida, que faz com que o trabalho seja desenvolvido para o bem-estar de todos, certo? Beleza, então é uma fórmula que precisa ser trabalhada em conjunto, sem que haja desrespeito às leis e que haja uma mudança nessa forma de trabalhar, trazendo os direitos do trabalhador, ok? Vamos ao texto 2. O futuro do trabalho. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Olha aí a equação. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Então, temos aqui mudanças. Gente, é tão estranho ler isso hoje, né? Em 2021, sabendo que foi uma prova do Enem de 2010 e todo mundo não, mas grande parte das pessoas realmente trabalharam em casa, mas por conta da pandemia, né? Vamos voltar para o texto, só um parêntese. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. Então, se houve mudanças, precisa também haver adaptações, certo? E as transformações estão acontecendo, palavra-chave. A crise, lembra que eu falei para vocês? Despedaçou companhias gigantes tidas antes, até então, melhor dizendo, como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. Aí a gente vai ver quais são essas mudanças. A gente tem a busca pela qualidade de vida,
a preocupação com o meio ambiente, a vontade de realização como pessoa no trabalho. Então, o trabalho não é algo que vai ser só feito por obrigação para trazer um dinheiro para casa, mas é algo que vai fazer com que se traga a realização pessoal. Obviamente, isso associado a uma qualidade de vida. Não adianta você estar satisfeito no trabalho e estar morrendo de trabalhar. Aí a gente já pode pensar nos problemas associados ao esgotamento. Esgotamento, por exemplo, com a síndrome de burnout. Síndromes provocadas, como a de burnout, pelo excesso de trabalho, certo? E aí, obviamente, a pessoa vai ser afastada, vai precisar de um tratamento psicológico, às vezes psiquiátrico, porque isso afeta a sua saúde mental. É aí uma referência bem importante para nós. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao, fantástico isso, desperdício de talentos, diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton, em seu novo livro, Os Prazeres e as Dores do Trabalho, ainda inédito no Brasil. Então vejam, prazeres e dores no trabalho. É exatamente isso. Então, gente, percebam como a ideia é interessante. Essa equação é muito legal e mostra mudanças. Só que, na verdade, para que essas mudanças existam, a gente precisa também de comportamentos aí. Por exemplo, não é possível mais que haja o trabalho escravo, né? Na nossa escravidão moderna. Então, a exploração, para que isso não aconteça, a gente precisa que as leis sejam cumpridas e sejam totalmente baseadas no que está escrito. Elas não podem ser diferentes da realidade. Se elas forem diferentes da realidade, a gente não vai ter o cumprimento dessas leis. Então, a gente precisa que o que está no papel seja efetivado na prática, certo? Nós temos, lembrem da obra Cidadão de Papel? De Gilberto Dimenstein. Jornalista famoso, né, já falecido, mas famoso, que deixou esse legado e mostrou que nós temos direitos, deveres, garantias e diante da legislação, ou seja, do papel, das leis, nós somos cidadãos de papel, já que muito do que está ali não é colocado em prática na vida real, certo? O que a gente pode observar ainda em relação a esse tema? A gente pode lembrar da CLTO, dentro aí da legislação, e perceber que houve a consolidação das leis trabalhistas. Então, nós tivemos avanços. Não dá para retroceder e permitir que a exploração aconteça hoje, certo? A gente tem também a declaração, vou botar aqui para vocês, Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Que lá, no artigo 4º, determina o seguinte: ela condena o trabalho escravo. Mais uma leizinha, né? Infelizmente, apesar desses avanços e das garantias, não é o que acontece na prática. E vocês podem, de repente, citar até um exemplo de domínio público. Como assim, prof? Um exemplo de um fato ou um caso que aconteceu e foi noticiado nacionalmente que prova, por exemplo, como a dignidade humana não existe para vários empregados ou trabalhadores ou profissionais, como vocês queiram usar, que perderam a sua dignidade por exploração no trabalho. Por exemplo, recentemente nós tivemos vários casos de mulheres praticamente escravizadas nas casas de família em que elas trabalhavam. Sem salubridade no local onde viviam, dormiam,
se alimentando de restos muitas vezes e com a sua liberdade totalmente cerceada. Vocês podem citar como prova prática, certo? A gente não pode esquecer também, ainda dentro desse tema, a uberização do trabalho, que fez com que, diante de um período de crise, muitas pessoas se submetessem a trabalhos sem a menor condição, sem oferecer, inclusive, dignidade e respeito a essas pessoas, e eles não têm proteção, porque como é algo novo, né, pela legislação. Então, não tem férias, não tem 13º, não tem descanso, não são ajudados em caso de acidente, por exemplo. E isso acontece porque muitos têm a falsa ideia de que vão se tornar o seu próprio patrão com autonomia ou até por uma questão de sobrevivência mesmo. Como única alternativa para essa questão. A gente tem uma frase muito conhecida que diz: o trabalho dignifica o homem e o homem o seu trabalho. Ela é atribuída a Francis Cirino, historiador, mas o trabalho ele só vai dignificar o homem e o homem é o seu trabalho se isso for mútuo, né, gente? Como a própria frase diz, não dá para que isso aconteça sem que haja benefícios, direitos e deveres dentro desse universo. Prof, por que isso acontece tanto? Além da falta de informação, a gente tem também a falta de fiscalização. Muitas vezes falta de denúncias e até de punição também adequada para quem pratica esse tipo de ato, que é conhecido sim por quem pratica, mas infelizmente não é conhecido por quem sofre. Tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês percebam como os textos motivadores nos ajudam e como a gente consegue por eles e, obviamente, como a própria proposta nos diz, com os nossos conhecimentos, desenvolver, né, ideias interessantes para organizar aí a nossa redação. Espero que vocês tenham entendido. Organizem bem as suas ideias, façam excelentes textos e a gente se encontra na próxima temática. Tchau, tchau, pessoal.